Boa tarde, pessoal. Iniciando mais um programa Proseando sobre Moda com Carol Pá. Estamos aqui no comecinho de dezembro, na reta final do ano, no apagar das luzes, perto do Natal. E eu tenho aqui muita honra, muito prazer de dizer que vocês, telespectadores, internautas, são sempre muito bem-vindos. É muito gratificante ter eles por aqui. Mais um ano que se passou, mais uma jornada completa, uma missão super bem cumprida, né, de uma parceria entre o nosso trabalho aqui da TV Tudo Web e vocês que estão aí sempre prestigiando e compartilhando os conteúdos. Hoje eu vou trazer um tema aqui super legal, que ele vai tocar e falar sobre aspectos não só da área da moda, mas também como comportamento, etiqueta e também saúde. É um tema super importante que é como caminhar com elegância. Então, vocês que estão aí nos assistindo vão poder compartilhar aqui conosco dicas de como caminhar com mais postura, com mais elegância, para ser sempre bem vista por aí, que a sua imagem é sempre bonita, tanto no âmbito profissional quanto no seu meio social. Caminhar com elegância é uma coisa muito importante, diz respeito muito sobre como você é, a sua personalidade e também uma questão de saúde, não é mesmo? Porque uma pessoa que tem uma má postura, além de trazer uma imagem negativa, também pode ficar com sérios problemas aí de saúde, questões posturais. Então, gente, eu fiz toda essa pesquisa embasada num autor, um especialista em calçados em Londres, tá? Victor Adria, ele deu uma série de dicas aqui, as quais eu vou compartilhar também com vocês, além das minhas impressões sobre o assunto, tá? Ele é pesquisador, testador e editor da bestformyfit.com. É um blog referência no ramo que discute a importância de usar calçados adequados para cada situação. Então, gente, esse é um tema bem abrangente e super importante, fundamental aí o seu dia a dia. Gente, caminhar com elegância exige prática, mas dá para conseguir seguindo alguns passos simples, gente. Preste muita atenção à sua postura e faça o possível para exibir uma linguagem corporal confiante. Então, é sobre isso, né? A importância desse tema. Passar uma imagem de mais confiança. É uma questão de atitudes de comportamento. Se quiser fazer tudo isso de salto alto, escolha os sapatos certos para você, que tornem a sua caminhada mais natural. Nada mais feio, né, pessoal, do que ver aquelas pessoas andarem tentando se equilibrar no salto alto e estando completamente desequilibradas e desengonçadas, não é mesmo? Não fica nada elegante. Se você não consegue sustentar um salto alto, melhor optar pelos mais baixos. Gente, caminhando com a postura perfeita. Em primeiro lugar, ande com a cabeça erguida. O primeiro passo para você dominar a postura para caminhar é deixar a cabeça sempre na sua posição natural, em vez de inclinada para frente ou para cima. Deixe o queixo sempre paralelo ao chão. Preste atenção também para não projetar a cabeça para frente, o que acontece com quem anda de salto alto. Se notar que está fazendo isso, tente inclinar o corpo um pouco para trás e alinhar a cabeça com a coluna. Segundo lugar, preste atenção aos seus ombros. Tente projetá-los para o baixo e para o trás. Evite ficar corcunda ou elevá-los demais em direção às orelhas, mesmo quando estiver parada. Se não souber direito o que fazer com os ombros, fique de pé contra uma parede. Essa é uma dica que funciona muito, né, gente? Até para os especialistas aí, fisioterapeutas, né? Você que já fez qualquer dia uma reeducação postural ou até exercícios como Pilates, isso é muito comum, né? Esse tipo de teste de alongamento, para você ver se os seus ombros estão alinhados. Projete-os para trás até que eles toquem o muro, mas não a ponto de ter que tirar a coluna do apoio. Se ficar aquela barriga entre a coluna e a parede, é sinal que a sua postura não está legal. Né, pessoal? Isso é muito importante para evitar também problemas posturais que dão muitas dores aí no futuro, para você ter que evitar uma intervenção aí médica ou até cirúrgica. Então, esse tema é de extrema relevância.
Em terceiro lugar, pessoal, mantenha a coluna ereta. Se exagerar, você pode acabar arqueando essa parte do corpo. Essa postura também não é ideal. Relaxe um pouco. Deixe a coluna ereta ao máximo, sem que apareçam curvas óbvias nos ombros ou na região lombar. Porque senão, pessoal, você acaba compensando uma coisa na outra, você projeta, você tá com os ombros, ok, mas se você projeta a sua lombar para trás, aí você vai acabar arqueando essa parte da coluna, o que vai fazer mal também para a sua saúde e também fica uma postura muito feia, muito deselegante. O modo mais fácil de ver se a sua coluna está ereta é olhar para um espelho de corpo inteiro. Aquele teste de espelho, pessoal, sempre funciona. O ideal é criar uma linha reta do pescoço até o cóccix. Se estiver arqueando as costas, você provavelmente vai ver que seu bumbum está projetado para trás. Então, pessoal, aí que vem aqueles problemas de lordose, escoliose, né? Então, realmente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Em quarto lugar, não se esqueça das pernas. Elas são a base da sua postura. Assim, devem ficar numa posição correta quando você estiver caminhando. A postura certa não só dá um ar mais elegante, mas também ajuda a evitar problemas e dores na região, como eu dizia aqui para vocês. Para isso, a distância entre os seus pés deve ser a mesma em relação aos seus ombros. Por fim, evite travar os joelhos. Quinto lugar. Gente, essa é uma técnica que em todas as atividades físicas, tanto os educadores físicos quanto também os fisioterapeutas recomendam, tá? Até na questão da yoga, quem faz yoga também, é muito importante essa questão de usar e ativar os seus músculos abdominais. Gente, essa região do abdômen, ela é muito forte, muito poderosa. Ela está ali onde está o centro da sua força, do seu corpo. Então, preste atenção a isso. Qualquer exercício ou atividade do dia a dia que você precise fazer mais força ou até pegar mais peso, você precisa ativar a musculatura abdominal para você poder não sobrecarregar a sua coluna e as outras partes do seu corpo que ficam mais vulneráveis. Se você tiver o abdômen com o centro de força super ativado, você vai realmente conseguir perder peso com muito mais facilidade, sem sobrecarregar sua coluna e as outras partes. Então, pessoal, como eu dizia aqui para vocês, eles são muito importantes para manter a postura correta. Os músculos abdominais, tá? Tem que estar sempre contraídos, a barriga sempre contraída quando você for caminhar. Se os seus músculos abdominais não forem tão fortes, basta praticar exercícios para fortalecê-los e melhorar sua postura. Então, olha como é importante, né, pessoal? Tudo está conectado aqui. Tanto as questões da saúde físicas, como as questões até de elegância e de estilo ao caminhar, a questão até de comportamento e de etiqueta, como eu falava para vocês. Então, uma coisa está ligada à outra, tá? Então, todas aquelas dicas que você tem aí quando você faz atividade no dia a dia, elas se servem e se utilizam aqui nessa questão do caminhar com elegância. Gente, sexto lugar, treine. É muito importante, pessoal, cuidar da saúde, né? E também o treinamento, os exercícios físicos vão te dar melhor equilíbrio do corpo. Então, para aperfeiçoar a sua postura enquanto você caminha, você vai ter que dedicar bastante tempo a essa prática, gente. Se possível, filme a si mesma enquanto anda e depois assista ao vídeo com atenção para você ver onde você pode melhorar. Uma dica: você também pode equilibrar um livro na cabeça para treinar a sua postura. Quanto mais praticar, mais fácil e natural o movimento vai ficar. Então, gente, eu quero lançar esse desafio para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando. Então, pegue um livrinho, comece a colocar em cima da cabeça e treine o equilíbrio aí para você ver se vai sair bem no caminhar com elegância. Aquele pessoal, até hoje, lá do Nordeste, que vende, né, produtos artesanais, caseiros, cocadas e coisas assim, é muito comum lá na Bahia a gente ver aquelas moças carregando aqueles cestos enormes na cabeça, né, vendendo produtos. Elas têm
exatamente essa prática desse equilíbrio aqui, desse exercício que eu estou lançando um desafio para vocês. Pessoal, copie as pessoas, 7º lugar. Além de sempre prestar atenção na própria postura, estude também os movimentos dos outros. Se vir alguém que tem uma caminhada ideal, tente aprender o máximo possível pela observação. Também é muito importante, né, pessoal? Observação também é uma forma de aprendizar. Então, pessoal, caminhando com confiança, quais são os passos para que você se sinta mais confiante e, com isso, vai naturalmente refletir no seu caminhar? Porque uma pessoa, quando está insegura, quando está triste, deprimida, ela vai mostrar uma linguagem corporal totalmente desconexa, totalmente desleixada ou até mesmo introvertida. Então, a linguagem, o corpo vai transmitir essa imagem, né? Todo o seu corpo vai reagir dessa forma e não vai acabar transmitindo uma imagem legal. Então, pessoal, para você ter, é um exercício que se faz de dentro para fora. Se você está confiante, o seu caminhar vai refletir essa confiança que está aí dentro de você. Então, em primeiro lugar, pessoal, olhe para frente quando caminho. Você não precisa encarar todo mundo, mas também não tenha medo de fazer um pouco de contato visual. Mesmo que a sua postura esteja perfeita, você não parecerá nada elegante se sempre olhar para o chão. Né, pessoal? Ficar olhando sempre para o chão é uma postura realmente nada bonita, né? Dá até um ar meio depressivo, né? A pessoa que está sempre olhando para o chão, a pessoa que não quer fazer contato visual com ninguém e nada, né? Então é muito complicado. Então, pessoal, sempre mantenha a sua postura de modo a você não encarar as pessoas, mas também fazer um certo contato. Quando você está caminhando em um monte de pessoas, isso é muito importante. De repente, uma pessoa que está vindo na sua mesma direção, distraído, né? Se você não fizer um mínimo de contato com o visual dessa pessoa, ou até mesmo prestar atenção onde estão os passos dela, pode haver aí um choque frontal, não é mesmo? Então, aquela situação quando você está ali no dia a dia, você vai para um lado, a pessoa vai para o mesmo lado, você dá o passo para o outro, a pessoa vai pelo outro. Então, tem que ter um equilíbrio aí, com o contato visual e onde está os passos dessa pessoa. Né? E muitas vezes, nessa hora, é bom tirar os olhos da pessoa e ver onde o corpo dela está se projetando para você poder pegar outro, né mesmo? São diquinhas aqui que funcionam muito no dia a dia. Agora, pessoal, se quiser, tente imaginar uma linha reta no chão e concentrar a sua atenção em um ponto distante. Assim, você caminha de forma mais retilínea, além de parecer que está olhando para frente, sem ter que se preocupar com o contato visual. Segundo lugar, pessoal, cuidado com as mãos. Realmente, né? Quando a gente começa a perceber o nosso corpo, ele em movimento principalmente, a gente fica às vezes meio indeciso. Ah, mas não tá feia essa mão? Onde eu coloco? Eu coloco a mão no bolso? Ou então eu caminho com as mãos balançando, né? Então, às vezes a gente fica realmente meio confuso em como fazer com essa postura das mãos. Né? Outra ocasião em que as pessoas se confundem muito é quando está palestrando, ministrando aula, ou então até cantando, né? É difícil você saber o que fazer com as mãos. Então, assim, é importante essa linguagem das mãos e ter o cuidado realmente de você lidar bem com elas para poder transmitir uma imagem bacana. Nada estraga mais com a caminhada elegante do que não saber o que fazer com as mãos, né, pessoal? Estou falando aqui para vocês. Quando caminhar, deixe os braços do lado do corpo e mexa-os só um pouco. Não os cruze, nem ponha as mãos nos bolsos ou toque o seu cabelo e as roupas. Tudo isso pode deixar você com um aspecto ansioso e desconfortável. É mesmo, né, pessoal? As pessoas percebem quando você realmente não sabe lidar com a situação. O que fazer? Onde coloca as mãos? Nos bolsos, no cabelo, mexe no cabelo, entendeu? Então, realmente, passa uma imagem de uma pessoa que está realmente oscilando, que não está confortável e que está realmente ansiosa. Encontre uma posição natural para os seus braços. Você não precisa balançá-los com força, nem deixá-los rígidos, como se fosse um robô.
Então é uma sutileza, né? É o meio termo de uma coisa e outra, né? Não muito bem tão pouco, não duro como um estátua ou um robô, mas também não como um brinquedo mole, aqueles bonecos de poço de gasolina, né, pessoal? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Se você não conseguir deixar os braços do lado do corpo sem parecer um robô, ande com uma clutch. Então, pessoal, isso aqui é uma dica. Se você fica muito inseguro com a questão dos braços, experimente carregar uma pequena bolsa chamada clutch. Pega uma carteirinha aí, uma bolsinha pequena e coloca em um dos braços, que você vai já equilibrar o seu visual, já vai dar uma quebrada nesse problema de que fazer com os braços. Assim, suas mãos vão ser mais úteis. E tem gente que, quando dá uma utilidade para as mãos fazerem, a pessoa se acomoda melhor, né? E aí, realmente, tudo flui melhor. Em terceiro lugar, pessoal, caminhe sem pressa. Movimentos súbitos podem fazer você parecer nervosa e insegura, enquanto movimentos calmos e deliberados, por sua vez, podem ser elegantes e confiantes. Então, pessoal, vocês veem que toda a questão que está por trás desse caminhar tem também aí sentimentos e imagens que a gente tem que equilibrar. Então, para passar uma linguagem corporal confiante, deve-se tomar alguns cuidados, porque senão, o contrário, a imagem fica muito insegura, ansiosa, e realmente você não passa credibilidade e fica deselegante por consequência. Preste ainda mais atenção à velocidade da sua caminhada, se estiver ansiosa. Realmente, né, pessoal, quando a gente está ansioso, a gente quer fazer tudo com pressa e sai tudo atropelado, não é mesmo? E isso reflete e dá um ar de muita deselegância. É fácil apertar o passo sem perceber. Quanto mais tranquilo for por seus movimentos, mais natural vai ser a sua caminhada. E, por consequência, você vai passar uma imagem muito mais natural. Tente andar com calma, mas não de modo artificial. Se estiver de salto alto, é ainda mais importante ter calma na caminhada. Sua passada natural fica um pouco mais curta com esse tipo de calçada. Assim, se você tiver pressa, você vai ficar mais desembolsada e desequilibrada. É o que eu falava aqui, né, para vocês, né, pessoal? A pressa é inimiga da perfeição. Então, lembre-se disso até no caminhar, porque ele reflete muito o que está aí se passando por dentro de você. Quarto lugar, pessoal, sorria. Sorria enquanto caminha e sorria para sempre, para tudo nessa vida, né, pessoal? Por mais dificuldades que a gente tenha, por mais pesado que seja o nosso dia a dia, se você quer tornar as coisas ainda um pouco melhores, apesar de tantos problemas que a gente passa, então uma dessas coisas é procurar sorrir enquanto caminha, para você aí também ir melhorando outras coisas aí dentro de você. Então, você não precisa estampar um sorriso artificial o tempo todo, mas ter uma expressão agradável no rosto vai dar um ar muito mais confiante e elegante à sua caminhada. Então, pessoal, agora uma outra coisa que é muito importante para que tudo isso que eu estou falando para vocês flua bem, é escolher os calçados certos para caminhar. Então, pessoal, esse acessório, ele realmente está lado a lado do principal, que é o caminhar. Então, realmente, eles estão conectados de uma forma tão intrínseca que realmente, se você escolher o calçado errado, vai dar tudo errado para o seu caminhar. Então, pessoal, em primeiro lugar, use calçados de tamanho certo. Se eles forem folgados demais, vai ser difícil de andar. Se forem muito apertados, você vai sentir tanta dor que a sua caminhada vai ficar bem estranha. Reserve um tempo para experimentar os sapatos com antecedência, né, pessoal, nas lojas, para ver se eles têm as dimensões ideais para você. Porque às vezes, pessoal, a gente fica encantado lá na loja com um sapato bonito, mas se ele não é do seu número, nem adianta ter ilusão. Porque se você falar, eu dou um jeito, eu faço isso, aquilo, hoje o pé está mais inchado, menos inchado, se não for bem, no momento de comprar, não tente arriscar, porque depois vai ser um problema para você administrar em sua casa. Se os sapatos forem um pouco folgados, compre um pouco apenas, né? Compre órteses para acolchoar o seu interior e evitar atrito.
Segundo lugar, pessoal, escolha os saltos certos. Sapatos de salto alto têm vários tamanhos e folhas, não é mesmo? Então, para andar com elegância, escolha o par ideal para você. Gente, diquinhas aqui preciosas. Comece com um salto menor e avance gradualmente aos maiores. Lembre-se de que nem todo mundo consegue se equilibrar em saltos tão altos. Quem tem pés menores, por exemplo. Sapatos com salto agulha são muito mais complicados. Portanto, compre algo maior se não estiver acostumado. Se os seus tornozelos ficarem frouxos depois de usar o salto alto, compre sapatos com alças, que ele vai te dar mais firmeza no seu pé, né? E aí vai evitar acidentes e vai dar um andar adulto mais elegante. Sapatos escarpão, pessoal, continuam sendo menos confortáveis que as outras opções. Então preste atenção nisso. Não compre saltos plataforma a menos que esteja acostumada a dar de salto alto. Porque o perigo das plataformas, pessoal, é justamente esse. Se você não tem costume de andar, se você virar o pé, pode ser um acidente grave aí com seus tornozelos, né? Pode causar luxação e até fratura, não é mesmo? Então, pessoal, uma coisa assim que são dicas que parecem até meio ingênuas, mas que muita gente não sabe ou então teima em fazer errado e aí acontecem os problemas. Terceiro lugar, pessoal, treine a caminhada com salto alto. Andar de salto alto é um pouco difícil e muitas mulheres acabam pagando meio caro, né, com isso quando não estão acostumadas. E vão pagar um belo mico, isso sim, né, pessoal? Ficam todos desengonçados. Então, antes de ir a público com esse tipo de calçado, reserve um tempo para treinar em casa. Seguindo as seguintes dicas, gente. Sempre ponha o calcanhar no chão primeiro quando for dar um passo. Dê passos menores do que daria se estivesse com rasteirinhas ou afins. Preste atenção nas superfícies macias ou irregulares que possam prender o salto. Isso é uma hipótese, porque além de quebrar o salto, você pode tomar um velho tombo e aí não vai ser nada legal. Quarto lugar, gente, use sapatos confortáveis. Dá para andar assim com elegância usando quase todo tipo de calçado. Então não se sinta obrigada a usar o salto alto, tá? Então não fica aqui, que não fique parecendo que o salto alto é obrigatório quando se fala esse caso mais elegante. Não é isso. Dá para caminhar com elegância com diversas formas de saltos ou de calçados. Se preferir rasteirinhas e afins, tente melhorar sua postura e a sua linguagem corporal com elas, que você vai ficar igualmente elegante. Evite andar de chinelo, já que eles são muito barulhentos, atrapalham a costura e podem causar tropeços, o que não é nada elegante, né, pessoal? Realmente, né, caminhar com chinelos, né, de dedo principalmente, ele realmente compromete a elegância, porque muitas vezes eles fazem barulho, né, e a pessoa acaba arrastando o pé, coisa que não fica muito elegante. Deixa eles mais ali reservados para o seu momento de relax na praia, piscina e etc. Dica, gente. Amarre bem os cordões dos calçados para não tropeçarem, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Tanto que acho que não leva tanto a sério assim, mas realmente pode causar vários acidentes. A prática leva à perfeição, portanto não desista. Então como tudo nessa vida, é praticar. Tente não fazer barulho enquanto caminha, não só com chinelos, tá, pessoal? Porque até hoje em dia, a gente tem visto aí, que eu tenho trazido nos conteúdos para vocês, das passarelas às ruas, os chinelos havaianos, os chinelos de dedo, tem sido aí um must-have da última estação, tá? Então, assim, muita gente está usando looks super casuais, né, bem chiques, com chinelos, para fazer um estilo aí elegante, um estilo aí diferentão. Então, assim, é permitido sim andar com chinelos na rua, mas assim, se você quer ficar elegante, transmitir uma foscura mais no quesito elegância, é melhor você não usar, porque esse daí passa um ar mais despojado, um ar mais casual. Então, pessoal,
Não tente fazer muito barulho, evite o salto, né? Se ele estiver alto demais, fazer o barulho que não é elegante. Não tente imitar uma modelo no seu dia a dia, né? Como se estivesse numa passarela. Esse tipo de caminhada é elegante em certas situações, mas fica estranho quando você estiver no corredor de uma escola, por exemplo, no mercado, etc. Né? As pessoas vão achar que você ou é arrogante, você vai trazer um ar, né, não muito confiável para as pessoas. Sempre preste atenção ao caminho à sua frente, né, pessoal? Então você tem tá sempre focado em horizonte, dá uma olhadinha nos seus arredores, né? Então, toda essa questão da postura, da troca de olhares com ele que você está, é importante para você manter seu equilíbrio e a sua postura elegante na sua caminhada. E não exagere na sua caminhada, tá? Não balance demais os quadris, tá? Porque fica também bem deselegante. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessas dicas, que são muito úteis no dia a dia de vocês. Beijos e até a próxima.